Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 4. Faremos a leitura desse trecho que fica exatamente entre as duas ordens para que nos alegremos, para que sejamos uma igreja alegre no Senhor. Filipenses 3, 1 até 4, 4. Assim diz a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento e, se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique,
pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Oremos e após a oração, você que está com a sua criança, encaminhe ela para aprender da palavra com as irmãs que se prepararam para ensiná-las. Pai bondoso e amado, só de ti vem alegria, é fruto do Espírito. E nessa hora nós fomos chamados a aprender, ó Deus, o que acompanha, o que contribui, o que, ó Deus, o Senhor requer para que estejamos alegres na tua presença, unidos contigo, ó Pai. Ensina-nos, Deus, a verdadeira alegria. Ensina-nos, Deus, a estar preparados para aquilo que tantas vezes ataca e destrói as oportunidades de vivermos essa alegria, Senhor. Ilumina o nosso entendimento. Fala ao nosso coração. Tanto a nós aqui, adultos, quanto as crianças. Usa a minha vida, usa a vida das suas filhas, para que todos saibamos viver a tua vontade e sermos alegres no Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. As crianças podem descer com as irmãs que se prepararam para ensiná-las. Semana passada nós falamos e aprendemos na palavra de Deus sobre a alegria ontem, hoje e amanhã, o Salmo 126. E Deus colocou no nosso coração essa porção que lemos na palavra de Deus, delimitada por duas ordens. A palavra de Deus, no versículo 1 do capítulo 3 e no versículo 4 do capítulo 4, dá uma ordem. Alegrai-vos no Senhor. Portanto, não cumprir essa ordem, não se esforçar para colocar essa ordem em prática, é um pecado. É uma desobediência. Pois a forma verbal que o texto se encontra aqui é a forma do imperativo, é aquela forma que os reis, os imperadores usavam não para pedir aos seus servos, mas para comandar, e é uma ordem que certamente todos nós gostaríamos de cumprir. Não faz uma semana nós estávamos desejando uns para os outros um feliz 2018, desejando que uns aos outros fôssemos alegres, contentes, mas parece que chega no outro dia, caímos na real que não é tão fácil assim ser alegre e ser feliz. Começamos a refletir que ainda nos falta algumas conquistas, alguns títulos, alguns ainda estão em busca, quem sabe, de constituir uma família. Alguns ficam tristes porque refletem, poxa, não vai ser tão fácil ser feliz porque eu não nasci num berço de ouro, eu não tenho, quem sabe, um posto de liderança, eu não tenho uma casa confortável, e tantas reflexões começam a minar e atacar a alegria. Ocorre que o texto aqui está falando de uma alegria que vai muito além dessas realizações momentâneas que são genuínas. Você deve querer constituir uma família, ter uma boa família. Você deve querer alcançar posições, cargos, títulos. Tudo isso para a glória de Deus. Mas o texto aqui está falando de uma alegria que vai além dessas realizações e está dizendo para você ser feliz no Senhor. Muitas pessoas têm títulos, têm cargos, têm posses, têm uma família invejável e não são felizes.
Não é difícil encontrar ricos, ricaços, milionários, partindo para o suicídio. Não apenas por situações psiquiátricas, psicológicas, mas porque realmente não experimentam uma alegria constante, duradoura. Recentemente eu descobri que, junto com os policiais, uma outra classe que tem um alto índice de suicídio são os médicos. A pessoa batalha, alcança aquele título, é digna de ser chamada de doutor, e, no entanto, muitas vezes não vive a alegria. A alegria proposta aqui é a alegria no Senhor. E o que eu quero, nessa noite, rapidamente, estudarmos são companheiros dessa alegria. Companheiros, o que faz companhia? O que deve acompanhar essa alegria? Entre esses dois versículos, Filipenses 3:1 e Filipenses 4:4, estão pelo menos 4 instruções de Paulo que nos levam à sobriedade e a viver essa alegria. Paulo escreve essa carta, queridos, e é a carta chamada Carta da Alegria. Nessa pequena carta de 4 capítulos, ele vai repetir o substantivo alegria, o verbo alegrar-se por 10 vezes. No trecho que nós lemos, são 2 vezes mandado que fiquemos alegres. Mas o apóstolo Paulo não estava tendo uma vida de apóstolo do século 21, quando ele escreveu essa carta. Em geral, o apóstolo no século 21 anda de carro zero, tem jatinho, é famoso, poderoso, ricaço, não tem privações. Apóstolo no primeiro século não era que nem os apóstolos de hoje. Os apóstolos de verdade foram aqueles que experimentaram o que era ter que abrir mão de tudo, sofrer por causa de Cristo, sendo assim aqueles que traziam o alicerce, o fundamento da igreja cristã. E o apóstolo Paulo escreve essa carta por volta do ano 61 depois de Cristo, preso. Filipenses 1, de 12 a 14, diz que ele está em cadeias. Cadeias que Deus usou para alcançar a guarda pretoriana. Filipos era a cidade predominantemente de moradia dos militares ali do Império Romano. E o fato de Paulo estar preso levou eles a ouvir o evangelho de um presidiário. Paulo estava preso. Paulo, nós podemos ler em Filipenses 1, 21 a 23, ele estava em dúvida se era melhor viver ou morrer, porque ele já tinha uma idade avançada e ainda mais, ele estava numa prisão na expectativa de saber se ia ser sentenciado à morte ou algum outro tipo de castigo por pregar o evangelho. Não apenas isso, ele lidava com a concorrência, com a disputa. Outros queriam assumir a liderança daquela igreja, queriam desmentir a autoridade, a seriedade da mensagem do evangelho que Paulo pregava. E ainda mais, Paulo escreve essa carta para devolver a Filipos Epafrodito, um servo que levou para Paulo na cadeia uma ajuda, um donativo. Hoje nos presídios seria o famoso jumbo, né, que as famílias levam para socorrer os seus parentes presos ali com alimentos, utensílios de higiene. Então Paulo estava na cadeia, escreve uma carta para Epafrodito levar para aquela igreja, contando que ele estava bem e incentivando aquela igreja a viver alegre. O primeiro companheiro da alegria, comandada pelo apóstolo Paulo aqui, é a confiança cristã, é a fé cristã. Paulo, no versículo 2, ele manda que a igreja tome cuidado. Tome cuidado com cães. Obviamente aqui Paulo não estava falando dos cachorrinhos bonitinhos que alguns de nós têm em casa. Ele não estava falando de pets, de bichinhos fofinhos, não, ele estava falando de cachorros, de homens chamados de cachorros porque fazem cachorrada. Verdadeiros vira-latas. Paulo não estava ali sendo carinhoso. E ele estava falando de gente que estava na igreja.
Ele estava falando, toma cuidado com essa gente, que ele vai chamar de cães. Em outro momento, falando aos presbíteros de Éfeso, capítulo 20 do livro de Atos, ele fala, olha, do meio de vós vai sair lobos. Usando a expressão que o próprio Senhor Jesus disse, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Queridos, muitas vezes, os obstáculos para a alegria no Senhor não estão fora da igreja. Paulo não escreve essa carta reclamando das torturas da guarda romana, da cadeia desconfortável romana. Ele não escreve, não, ele escreve essa carta dizendo, olha, cuidado com o que tem dentro da igreja. Cuidado com esses cães. Com esses falsos obreiros. Sabe, gente que parece que trabalha na obra, mas só dá trabalho. Gente que parece que ama a obra do Senhor, mas só reclama, critica, desmotiva. Eu penso que era gente assim. Gente que Paulo, no versículo 2, vai dizer que são falsa circuncisão. Falsa circuncisão por quê? Ora, a circuncisão já tinha deixado de ser obrigatória para aqueles que abraçavam a fé que Abraão tinha. Circuncisão ela foi instituída como um sinal externo de quem tinha a mesma fé que Abraão tinha. Desde Gênesis 17, todos os servos de Deus tinham que se circuncidar. Mas após a vinda de Cristo, em Atos 15, nós lemos que os presbíteros, os apóstolos se reuniram e entenderam que não era mais uma obrigação. Paulo, em Colossenses 2, ele escreve como o batismo foi substituindo a circuncisão. Mas ele está dizendo aqui de gente que fazia questão de reclamar que as pessoas fossem circuncidadas, reclamar que houvesse uma marca externa, só para promover inveja, só para ser autoritário. Eram os judaizantes. E é dessa gente que Paulo está falando, toma cuidado. E no versículo 3 ele diz, nós sim somos circuncisão. Quem era a verdadeira circuncisão? No capítulo 3 ele diz, é quem adora a Deus em espírito. Como nós cantamos, como nós lemos. Quem é a verdadeira circuncisão? É aquele que se gloria, não dos seus cargos, das suas posições, mas se gloria de ser de Cristo, de estar em Cristo, de ser unido a Cristo. Quem é a verdadeira circuncisão? É os que não confiam na carne. Ou seja, não confiam nas qualidades humanas, nas capacidades humanas, na situação humana. E Paulo vai deixar isso bem claro. Como é que é não confiar na carne? Versículo 4, ele diz, eu podia confiar na carne. Eu podia ser alguém que confiava ou... como se usa popularmente hoje, né? Eu confio no meu braço. Eu sou mais eu. É como se Paulo dissesse, eu poderia dizer eu sou mais eu. Mas no versículos 5 e 6 ele lista 7 títulos, 7 prêmios que ele abriu mão. Ele diz, olha, circuncisão eu tenho. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Era o que a lei mandava, era o que Jesus Cristo passou. Ele podia dizer, se o problema é ter circuncisão, eu tenho. E a minha é aquela como manda o figurino. Eu sou da linhagem de Israel, sim. Ele diz, eu não apenas sou da linhagem de Israel, eu não sou apenas descendente de Jacó, mas ele diz, eu sou da tribo de Benjamim, que é a tribo do queridinho. Benjamim foi o único que nasceu já estando na terra prometida. Benjamim foi o único filho da amada Raquel, esposa de Jacó. Foi o único filho original. Benjamim foi a única tribo que ficou junto com a de Judá, quando os 2 reinos se dividiram. Benjamim era a tribo de onde saiu o primeiro rei de Israel, Saul. Então Paulo podia dizer, eu sou ali da nata, eu sou ali do detalhe. Mas ele segue dizendo, hebreu de hebreus,
Como quem diz, eu não fui convertido ao judaísmo, eu não vim de uma outra família, de uma outra cultura, de uma outra nação que se converteu ao judaísmo. Não. Como se ele dissesse, se vocês fizerem exame de DNA em mim, vocês vão encontrar o mesmo DNA de Abraão, de Jacó, de Isaac, não vai faltar nada. Ele diz mais, quanto à lei fariseu, que era o partido mais rigoroso, mais detalhista, o mais criticado por Jesus, mas o mais detalhista e zeloso, perseguidor da igreja, ele diz, olha, eu não sou só da polícia não, eu sou da tropa de choque. Eu sou daquele que vai para resolver. E como muito tempo ele foi perseguidor da igreja. E ele ainda diz, a sétima qualidade, irrepreensível. Se alguém pegar a lei, não vai achar um ponto que eu não tenha cumprido. Então ele diz, eu podia confiar na carne, mas ele diz, não. O que eu podia computar como lucro, o que eu podia reputar a mim como algo que me engrandecesse, que me desse vantagens, que me desse status, posição, eu considerei como perda. E na expressão que ele usa no versículo 8, quando ele diz refúgio, refúgio também poderia ser esterco. Ele está dizendo, olha, pega esse currículo todo aí de Sérgio Moro e joga no lixo. Não quero mais. Não uso mais. Por quê? Porque tem algo maior, que vale muito mais, que me dá muito mais lucro, muito mais ganho. O que é esse algo muito mais? O conhecimento de Cristo. Meu Senhor, eu conheci Jesus. Jesus é muito maior do que tudo isso. E aí ele diz, eu quero ser achado nele. Eu não quero estar na lista dos fariseus, da tribo de Benjamim. Eu não quero isso, que é caríssimo. Eu quero estar unido em Cristo. Como celebramos agora há pouco, a nossa união em Cristo. Paulo dizia, isso é o que vale. Isso é o que eu quero. Eu quero estar em Cristo. A justiça que eu quero não é a justiça de cumprir todas aquelas regras como muitos fariseus cumpriam, de não comer sem lavar a mão, de não sair de casa no sábado. Não. Ele quer a justiça que pela fé em Jesus ele podia acessar. A fé que vem pelo conhecimento de Jesus. E ele ainda vai dizer mais. Versículo 10. Para conhecer ele, conhecer no sentido de intimidade, de comunhão, não apenas um conhecimento intelectual. E ele diz, e o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer o poder que ressuscitou ele. Eu quero experimentar isso. Mas não só isso, a comunhão dos sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele está dizendo, eu quero ser colocado na forma de Jesus. Eu quero ser colocado no gabarito de Jesus e ficar igualzinho Jesus. Se eu tiver que sofrer, que eu sofra. Se eu tiver que perder, que eu perca. Se eu tiver que ser um Zé Ninguém para ser reconhecido nos céus, que eu seja. E aí ele diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Ele diz aquilo que ele já escreveu em Romanos, né? Não vos conformeis com esse século. Não tomem a forma desse mundo, tomem a forma de Cristo. Aqui em Filipenses 1:29 ele diz, olha, para vocês não foi dada apenas a graça de crer em Jesus, mas de padecer. Então ele entende que o seu sofrimento, a sua angústia, a sua luta pode ser uma situação em que ele se alegre no Senhor. Porque não é apenas a circunstância terrena. Ele entende que ele estava cumprindo aquilo que os discípulos ouviram, que quem perde a sua vida por Cristo, achará. Aquilo que Pedro um dia questionou, Senhor, e nós que tudo deixamos por tua causa? E aí Jesus disse, não existe ninguém que deixou tudo por minha causa, pai, mãe, filho, família, que já receba nessa vida 100 vezes mais e a vida eterna. Então,
Para viver a alegria no Senhor é necessária essa confiança. Essa confiança que ele diz que ele tinha. Ele perdeu tudo por causa da sua fé em Jesus, por causa daquilo que estava baseado na fé em Jesus. Primeiro companheiro da alegria no Senhor é a confiança em Jesus. O segundo companheiro dessa alegria é o procedimento cristão. Não basta apenas confiar. Essa confiança leva uma prática. Essa confiança leva a um modo de vida. Essa confiança leva a um norte, um rumo na caminhada. E é o que ele vai continuar dizendo, versículos 12 a 16. Ele diz, olha, eu não recebi ainda. Eu não recebi a perfeição. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para que eu fui conquistado. Jesus conquistou Paulo com um projeto. O projeto de que ele fosse levado à perfeição. Ele diz, eu ainda não fui alcançado para isso. Então eu vou caminhar nesse alvo. Como é que eu vou fazer isso? Me esqueço das coisas do passado e avanço para as que diante de mim estão. Ele ainda vai dizer, olha, versículo 15, nós que somos perfeitos. Por que ele usa essa expressão? Por duas razões. Primeiro, que haviam perfeccionistas, quem sabe esses cães, esses falsos obreiros, se achavam perfeitos, maravilhosos, não tinha nada para consertar. E aí Paulo, nós que somos perfeitos, como que incluindo esses que se acham perfeitos, devemos seguir esse alvo. Mas tem um outro motivo de Paulo dizer, nós somos perfeitos. Você é perfeito? Eu sou perfeito? É o que você acha? Leia comigo Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito? Qual que é o plano de Deus para a tua vida? Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Quando Deus, antes da fundação do mundo, predestinou você para ser corpo de Cristo, Ele não predestinou você para ser imperfeito, defeituoso, cheio de pecados e completamente diferente de Cristo. Ele predestinou você para ser corpo de Cristo como Cristo é glorioso. Por isso o texto diz, no passado, já glorificou. Mesmo que você não se veja glorioso e perfeito, Deus dos céus vê o plano dele completo e consumado na minha e na tua vida como corpo de Cristo. Por isso é incoerente continuar uma caminhada que não seja uma caminhada rumo a essa perfeição. Continuar uma vida cristã que não tenha um procedimento de abandonar o pecado, deixar para trás as mágoas, os procedimentos e tudo aquilo que não é coerente com a identidade cristã e seguir em relação ao alvo. Você deve ter feito vários projetos para começar 2019. Entre esses seus projetos, estava lá ser igual a Cristo? Pois devia. É o alvo de Deus para a tua vida. Ficar mais parecido com Cristo, estava lá na sua listinha de planos para 2019? Pois é o que Paulo está dizendo aqui. Nós devemos andar de acordo com o que já alcançamos. O que você já alcançou? Você já alcançou a salvação em Cristo Jesus. Você já alcançou a adoção. Você pode chamar Deus de Pai. Você é da família de Cristo.
Ninguém tira isso de você. Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Se você já tem esse tesouro, essa identidade, esse lucro, por que você não se dispõe e não se esforça para ter uma vida, uma caminhada coerente, um procedimento coerente com essa verdade cristã? É isso que Paulo está falando. Eu não alcancei, mas eu vou em direção ao alvo. Eu não sou perfeccionista, mas eu vou buscar a perfeição. O problema dos fariseus é que eles eram perfeccionistas e não buscavam a perfeição. Eles buscavam a perfeição nos outros, mas eles mesmos não buscavam ser iguais a Cristo, conformados no amor, na prática, na justiça, seguindo a Jesus Cristo. Por isso ele fala: eu deixo para trás aquele que eu era. O perseguidor de igreja, o fariseu, o perfeitão, Paulo deixou para trás. E dali em diante ele começou a ser quem? Aquele pecador que necessitava da graça de Cristo. Aquele que reconhecia que não era perfeito e precisava ser moldado e mudado pelo Espírito Santo. Esse deve ser o comportamento do cristão. Esse deve ser o procedimento cristão. Quando esse procedimento cristão é absorvido, a alegria no Senhor começa a ser desfrutada. Você já percebeu como gente perfeccionista é gente triste? Fica achando defeito em si e nos outros. Não consegue ser feliz. Mas quem reconhece que é um vaso quebrado, que precisa ser moldado, mudado e restaurado, esse vive a alegria de estar no Senhor. A alegria de ser restaurado, de ser transformado. Por isso, esse procedimento cristão, essa prática cristã, esse andar em direção ao alvo, é um passo por vez, é um dia por vez, cada dia um pouco mais parecido com Jesus, cada dia um pouco menos pecador, rumo ao alvo, rumo à perfeição que Deus já decretou para a vida da igreja. Esse é um companheiro da alegria. Quem entende que o processo é assim é mais alegre, mais feliz, fica alegre no Senhor por ser parte desse processo. O terceiro companheiro da alegria é o exemplo cristão. Versículos 17 em diante, do capítulo 3, Paulo vai dizer assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está dizendo: tome a mim como exemplo. Olhe quantos cristãos sofrendo devem ser imitados. E ele está dizendo: não vão imitar os inimigos da cruz. Versículo 18 ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz. Os inimigos da cruz, o destino deles é a perdição. Eles não vão para o céu. O Deus deles é o ventre, ou seja, é o rei na barriga. É a vida baseada em sensualidade. A glória deles é a infâmia. É falar mal dos outros. É ver os outros se dar mal. A preocupação deles é terrena. Esse é o inimigo da cruz. É aquele que não se gloria em Cristo, mas ele se gloria em si. O culto dele é para si. Ele quer ser adorado, ele quer ser o centro das atenções, ele quer ser o glorioso. Esse é o inimigo da cruz. E pasme, esse inimigo da cruz estava dentro da igreja. Paulo diz: toma cuidado que eles estão no meio de vós. Chorando, eu estou falando isso. Mas ele diga: não siga o exemplo deles. Siga o meu exemplo. Siga o exemplo de tantos outros. Lá em 1 Coríntios 10, 31 em diante, ele diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Não sejam pedra de tropeço, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitas pessoas são tristes, porque elas não conseguem ser iguais aos ídolos que elas escolheram. Muitas pessoas são tristes e não vivem a alegria no Senhor, porque querem ser como figuras famosas, figuras poderosas, figuras ricas. É esse o plano de Deus para a tua vida? Ou o plano de Deus para a tua vida é que você seja igual a gente que imitou a Jesus Cristo? Para ser igual a gente que imitou a Jesus Cristo, necessariamente você não vai precisar de determinados títulos, diplomas, você não precisa ter nascido num berço de ouro, você não precisa ser famoso, ser poderoso, você precisa ser fiel a Jesus Cristo. Qual é o exemplo que você tem seguido na tua vida? Qual é aquela pessoa que você se espelha e muitas vezes você está frustrado em não ser igual a ela? Talvez seja o inimigo da cruz e não seja o imitador de Cristo. Então, exemplos cristãos são companheiros da alegria no Senhor. Exemplos mundanos são inimigos da cruz e são destruidores da alegria no Senhor. E para concluir, além da confiança cristã, do procedimento cristão e de exemplos cristãos, é necessária a unidade cristã. Um dos grandes problemas que Paulo trata nessa carta eram divisões na igreja. Paulo amava aquela igreja. Mas haviam pessoas promovendo partidos. Aqui, por acaso, eram duas mulheres, mas nem sempre são as mulheres os problemas da igreja. Algumas podem vir a ser. Mas os partidos também acontecem muitas vezes entre os homens, entre adolescentes, entre crianças. Um querendo ser melhor que o outro, um querendo promover o grupinho, a panelinha, sendo melhor que a do outro. Aqui Paulo diz, olha, eu rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem igual. Tenham as mesmas ideias, tenham os mesmos planos. E ele vai dar uma razão para essas duas irmãs andarem juntas, que é nada mais, nada menos do que as duas terem o nome escrito no livro da vida. O problema não era elas estarem com o nome escrito no hall de membro da igreja de Filipenses. O nome delas estava escrito nos céus, no livro de ouro, que quem tem o nome escrito nesse livro não vai para o inferno. Às vezes a gente esquece que se somos igreja, é porque o nosso nome está escrito nesse mesmo livro. Às vezes a gente acha que alguns irmãos têm o nome escrito lá e outros não. E às vezes a gente começa a se comportar como se a gente fosse melhor do que esses irmãos, ou como se a gente pudesse escolher quem é melhor e quem é pior. O único que teve o direito e já fez a sua escolha foi Cristo. Antes da fundação do mundo, ele já escolheu aqueles por quem ele morreu na cruz, para que esses tivessem o nome escrito no livro da vida e desfrutassem da vida eterna. Se você é um desses, você não é melhor do que ninguém. Você não pode ficar se achando mais importante do que ninguém, promovendo divisão, promovendo partido na igreja. Não. Nós somos membros do mesmo corpo, com a mesma fé, o mesmo batismo, tendo um só Senhor. Quando a gente toma cuidado para que isso não entre dentro da igreja, essa polarização que está aí e se acompanha toda hora. Sou azul, sou rosa, por acaso estou de rosa hoje, podia estar de azul, podia estar de branco. A alegria vai sendo minada, destruída. Os partidarismos, as divisões, isso tudo ataca a alegria e afasta da alegria no Senhor. A alegria no Senhor não demanda uniformidade, pois não somos iguais, não somos. Somos bem diferentes.
mas nós somos unidos numa mesma fé, num mesmo destino, que é a pátria nos céus, que é a vida eterna, por causa de um só Salvador que morreu na cruz por nós. Então, quando entendemos que é na unidade cristã, seguindo exemplos cristãos, botando em prática a vida cristã, confiando não em recursos humanos, mas na fé que o nosso Senhor Jesus Cristo é digno e nos dá salvação, aí sim, mesmo que você esteja sendo torturado, mesmo que você esteja sendo abandonado, mesmo que você esteja esquecido, a alegria do Senhor vai ser a sua força. Você vai viver na alegria do Senhor. Que Deus nos dê essa alegria. Ele já deu por ter dado o Espírito Santo, onde o fruto contém essa alegria. Mas que a gente não baixe a guarda. A gente tome cuidado, que existem verdadeiros cães, falsos obreiros, falsa circuncisão, falsa igreja, dentro da igreja, atacando e roubando essa alegria. Que a gente possa viver o amor fraternal que nos uniu como família e assim vivermos a alegria de servirmos ao Senhor.